Olá, este é o programa Por Dentro da Política e eu vou conversar com o deputado Ramalho da Construção do PSDB. Um prazer conversar com o senhor mais uma vez, deputado, prestar contas de mandato e falar de uma preocupação urgente do país, que é a questão do desemprego. É isso que nós vamos conversar hoje, deputado? Sem dúvida, agradecer mais uma vez essa oportunidade de estarmos aqui debatendo um assunto que nos preocupa muito. E como sempre fala aí o grande professor Fernando Henrique Cardoso, é através desse debate que nós vamos provocarmos e, quem sabe, encontrarmos saída aí para através das maiores crises das quais passamos em nosso país e no mundo também. Em 66 anos de vida, 47 de trabalho, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esta crise em especial. O senhor já viu algo parecido? Olha, essa é uma das maiores crises das quais vivemos, bem maiores daquelas dos anos 90, que nós enfrentamos quando o Collor de Mello assumiu, inclusive com o bloqueio da poupança, que eu lembro que foi uma época difícil, mas essa talvez para o setor da construção civil tem sido uma das maiores. Eu não lembro em nenhum momento que nós possamos ter fechado um ano com 500 mil postos de trabalho a menos no Brasil e, somando os indiretos, são 2 milhões de postos de trabalho, porque nós temos para cada um emprego direto 3,2 empregos indiretos. Bom, para entender o tamanho da crise, vamos ver uma reportagem que mostra os números do desemprego no setor. A crise chegou com força em alguns setores da economia e na construção civil ela se traduz com um número recorde de desemprego. Estimativas dão conta de que 500 mil trabalhadores serão demitidos na construção civil este ano. O mercado de imóveis está devagar, quase parando. E a retomada do programa Minha Casa Minha Vida depende do orçamento a ser aprovado no Congresso Nacional. O setor contava com a contratação imediata da fase 3 do programa Minha Casa Minha Vida, para tentar evitar demissões. Mas, segundo o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, não há metas nem previsão de início de novas obras, dado o cenário fiscal que temos para o próximo ano. O Ministério das Cidades anunciou que a terceira fase do programa terá a criação de uma faixa intermediária no Minha Casa Minha Vida para atender famílias com renda entre R$ 1.800 e R$ 2.350, com juros de 5% ao ano. Por que o setor é tão dependente ainda das mãos do governo de um programa com a capilaridade do Minha Casa Minha Vida, deputado? Olha, infelizmente nós ainda temos perto de 7 milhões de famílias no Brasil que não têm casa para morar. E dessas, 82% dessas famílias têm renda de 0 a 3 salários mínimos. E outras 12% estão entre 3 e 5 salários mínimos, somente 6% estão acima de 5 salários mínimos. Vamos repetir esse número, o déficit de moradia. Próximo de 7 milhões de famílias, não são de pessoas. 7 milhões de famílias. 7 milhões sem uma casa de famílias que não tem casa para morar. Moram em favelas, cortiços, submoradias, são agregados? Moram em cortiços, moram de favores, moram agregados com alguém da família. Quer dizer, esses são dados aí que são levantados aí pelo Construbusiness e que precisávamos ter um subsídio direto. Nós temos um projeto 285/2008, que está lá no Congresso, já foi aprovado em todas as comissões, infelizmente não foi aprovado em plenária, que carimbaria, se aprovado, carimba 2% da União, 1% dos estados e municípios, que nos cálculos de todos os técnicos, em 15 anos, a gente esgotaria o déficit dos 7 milhões. Sim. Não resolveria. Sem contar a população que vai crescendo. Não resolveria os 17 milhões e 750 mil famílias que moram em residências inadequadas. Isso aí nós temos que trabalharmos com as prefeituras, talvez para ir para o título de propriedade. Aí é uma outra história mais longa, talvez precisava de um outro programa para falar só disso. Sim. Mas com todo o porte do Minha Casa Minha Vida, parece que são 2 milhões e 500 mil unidades já entregues, mais 1,5 milhão de unidades contratadas, 4 milhões de moradias. Então tem um espectro, tem um amplo, né, espectro aí a ser contemplado ainda. Sem dúvida, mas isso até acontecer e somado ao crescimento que já teve dessas famílias, dificilmente nós vamos zerar esse número. O programa Minha Casa Minha Vida ele foi ótimo, foi importante.
não vamos falar, isso gerou emprego, resolveu o problema de muitas famílias, também não vamos ser hipócritas aqui de não dizer que ele foi importante. Não foi o suficiente para resolver o problema da moradia no Brasil. E você frisou aqui ainda o programa Minha Casa Minha Vida 3, ou PAC 3. Sim. Talvez esse fosse o mais importante, que é aquele que vinha sem precisar de licitações, com 35 mil reais. Do PAC, em alguns governos, e principalmente para São Paulo, seria ideal, sim, que ele vinha pela Casa Paulista com 20 mil reais do governador, e nas cidades onde as prefeituras poderiam doar terreno e infraestrutura, não precisa nem de licitações. Isso resolveria uma coisa muito fácil. 20 mil de subsídio direto do governo do Estado, doado, né? Do Casa Paulista. Do Casa Paulista. E mais 23 mil do Minha mais Casa... 35, 35 né? do Minha Casa Minha Vida. Porque os 23 é quando entra pela Casa Minha Vida, para você ter aquele financiamento em 10 anos. Sim. E ele é importante porque a casa vai no nome da esposa, sim, e você tem a escritura em 10 anos. Mas aí é um conjunto de esforços do governo federal com a construção das unidades, do governo do estado com o aporte de recursos a fundo perdido, com os municípios doando a infraestrutura e os terrenos. Aí precisa ter uma ligação dos três. Quando se trata das cidades grandes, você esbarra nas 20 mil moradias que estão para ser construídas no centro de São Paulo, que são as PPPs, que aí vai município de São Paulo, o Estado de São Paulo, o governo federal e a iniciativa privada. Sim. Aí é uma coisa que é importante, mas fica muito mais complicada por conta da burocracia. Estamos falando do governo federal e o governo do Estado, CDHU, onde entra nessa conta, lembrando que os deputados votam todo ano um acréscimo do ICMS de 17% para 18%. Esse 1% verba carimbada para habitação, mas normalmente o CDHU devolve recursos para o governo do estado por falta de terrenos para construção. Há uma dificuldade. Não, sem dúvida. E não é só o dinheiro do ICMS que vai tendo o CDHU, também tem o recebível. O CDHU sempre tem um montante. Mas também tem uma burocracia muito grande na aplicabilidade desse dinheiro. Sim. Porque o dinheiro também que são os recebíveis, também esse montante todo são administrados pela Secretaria da Habitação. Ainda é pouco. O importante era que fosse 1% do orçamento, e não 1% do ICMS. É importante porque é só o Estado de São Paulo que tem, nenhum outro estado tem. Bom, a conta, orçamento de 200 bilhões e o ICMS 100 bilhões, ou seja, metade. É metade. É 1 bilhão que vem para a moradia. Nós continuamos ainda com déficit habitacional em São Paulo muito grande. Se imaginando sempre São Paulo, o Estado de São Paulo representa 1/3 do Brasil, se o déficit é de 7 milhões, nós continuamos aqui com um pouco mais de 2 milhões de famílias sem casa para morar no estado de São Paulo. Sem casa e sem emprego, deputado. Esse é o fulcro da nossa conversa, do nosso programa de hoje. Estamos falando de construção civil, mas o impacto disso no emprego. As empresas, elas estão hoje construindo unidades, elas vão entregar essas unidades. Recentemente, o governador teve em Presidente Prudente entregando unidades. A presidente Dilma também esteve por lá, 2 mil moradias, é um bairro, é uma cidade que aparece, né, no mapa, literalmente, ali na região de Presidente Prudente. Mas o que falar também sobre estas empresas que contratam os servidores, os funcionários, para construir casas? Se não tem projeto futuro, eles estão sem emprego no futuro? Sem dúvida, mas eu queria até voltar um pouquinho, você disse, o governador esteve lá em Presidente Prudente para entregar 2 mil moradias. Nós estamos falando de um déficit de 2 milhões, quando você entrega 2 mil moradias, não parece nada, né? Agora, vamos voltando lá no emprego, é uma preocupação enorme com essa coisa do emprego. E nós comentamos aqui antes de começar o programa, que nós estamos perdendo 500 mil empregos só na construção civil, quer dizer, são 500 mil empregos a menos. Isso empregos diretos, porque somando os indiretos, são mais de 2 milhões de empregos que nós vamos perder no setor ou na cadeia da construção civil. Mas nós estamos preocupados no Brasil, porque se fosse desemprego só na construção civil, tudo bem. Em todos os setores. Mas é em todos os setores. E a minha preocupação é que até o carnaval do ano que vem, o carnaval esse ano parece que é mais cedo, por conta de eleições, tudo que acontece no ano que vem, nós vamos estar ainda mais ou menos aí paliativo. Porque as pessoas hoje que estão sendo demitidas são as que estão mais velhas nas empresas e as que ganham mais. Então, são mais velhos de casa, mais velhos de casas, e também tem os melhores e salários, os maiores salários. Então elas passam a receber o fundo de garantia maior, elas recebem, sacam a maior quantidade de fundo de garantia e vão receber também o seguro-desemprego. Elas recebem a quantidade de dinheiro que dá para elas ir sobrevivendo e consumindo, que é bom também para o mercado. E quando acabar esse dinheiro, quando elas consumirem o dinheiro, se não tiver um emprego urgente,
essas pessoas aumenta mais ainda o trauma delas, aumenta mais ainda o desespero. Ruim para esses trabalhadores que estão sendo demitidos, mas para as empresas também. Quando o senhor demite uma pessoa que tem mais tempo de casa e que também recebe mais salários, os maiores salários, essas pessoas também são as mais experientes. Eu estou desperdiçando mão de obra qualificada. Sem dúvida, olha, o desespero, conversando com os gerentes e com os donos das empresas, quando ele demite um mestre que estão com eles há 30, 40 anos, e até alguns que demitem, às vezes, é o mestre que até já está aposentado, e até por consciência. Fala assim, Ramalho, eu demiti esse mestre porque ele já está aposentado, e porque ganhava mais, porque estava mais tempo na empresa, para salvar o emprego do que não está aposentado ainda. Sim. Mas ele também sabe que o mestre aposentado é o que tinha mais experiência e muitas Mais vezes... gabarito. Mais gabarito e o que produzia mais. Sim. É o que dava mais lucro. Mas ele também, em alguns momentos, ele como empresário, ele vai com a alma, vai para o lado do coração. Então a empresa também perde e a empresa também tem um prejuízo enorme por conta disso. E essas pessoas que estão sendo demitidas, recebendo o seguro-desemprego, o seu fundo de garantia, essas pessoas estão preparadas para tocar novos negócios, abrir empresas? Como fica a vida, sabendo que no horizonte não tem emprego? Olha, isso é outra situação. Nós tivemos uma reunião com o José Luiz, que é o secretário do Trabalho do Estado de São Paulo, um sindicalista competente, e nós tivemos uma reunião de 5 horas no meu sindicato, conversamos bastante, e como a gente criar uma comissão para trabalharmos com essas pessoas, meio que preparando essas pessoas, para que se elas tiverem que montar um pequeno negócio, elas possam estar preparadas para abrir uma conta, administrar conta. Porque muitas dessas pessoas, a vida inteira, elas foram empregadas. Se elas tiverem que montar hoje um pequeno negócio, ou até abrir uma pequena empreiteira, ou um bar, ou uma fábrica, ou uma costura, qualquer coisa, elas não saberão administrar. Você sabe. Não sabe fazer um plano de negócio. Não sabe fazer um orçamento, não sabe fazer um plano de negócio, não sabe sequer como é que recolhe. E nós sabemos hoje, o próprio Estado, se você ficar 6 meses sem recolher ICMS, você é executado, é automático. E se o cara que se coloca a ser empregador, ele não estiver preparado, consciente disso, também ele vai dar com os burros na água, ou seja, trocar 6 por meia dúzia, ou a coisa vai ficar bem pior do que quando ele era empregado antes, ele vai perder tudo que tem. Muitas vezes ele tem uma casinha, que ele vai perder a casinha dele ou para o físico, ou vai perder a casinha dele para ações trabalhistas, passivo trabalhista, porque não vai conseguir trabalhar sozinho, ele vai ter que empregar um trabalhador, ou 2 ou 3, e amanhã ou depois a situação é muito grave. Então, chamamos a atenção que se alguém quiser arriscar e montar um negócio, ele procure, no mínimo, o SEBRAE, ou alguma que possa dar orientações para que ele possa fazer as coisas com os pés no chão e saiba encontrar o caminho das pedras. O senhor cobrou do secretário Zé Luiz Ribeiro, né, secretário de Emprego e Relações do Trabalho, 2 coisas, a qualificação profissional e o microcrédito, é isso, deputado? Nós cobramos dele o microcrédito, mas que seja acompanhado com grandes orientações que você tenha lá para dar orientação, o MEI, que é o micro e pequeno empreendedor individual. O MEI. O MEI. Não adianta nada você dizer para ele, existe essas condições, mas nós não qualificarmos ao cidadão ou ao trabalhador para que ele saiba e tenha conhecimento do que é o MEI. Sim. E sobre empréstimos do Banco do Povo Paulista, também outra discussão entabulada na Comissão de Administração Pública e do Trabalho. Eu lembro aqui, o Banco do Povo Paulista tem a menor taxa de juros, 0,35% ao mês. Em 2014, o banco liberou um empréstimo de 221 milhões de reais. É suficiente? Bom, não para essa crise que está colocada, né? Parece muito pouco, é uma gota no oceano. Olha, de qualquer forma, tudo que às vezes aparece é um pouquinho. Alguém fez a sua parte. É aquela velha história da senhora que no ônibus jogava semente, e alguém foi cobrar. E ela disse, olha, não importa se chover, pode nascer e dar flores, e um dia nasceu e deu flores. Nesse momento de crise, é melhor lamber do que cuspir. Mas a gente sabe que é muito pouco. Sim. Precisava que tivesse, nessa mesma proporção, grandes investimentos do governo federal e, quem sabe, a mão no consciência do BNDES, que em vez de colocar dinheiro nas grandes grupos, né, industriais, pudesse ter um pouquinho destinado ao Banco do Povo, ou criar até um banco parecido com esse para socorrer as pessoas
nessa forma de geração de emprego, e principalmente agora. Talvez você levantou agora uma situação que pudesse o governo pensar em criar um Banco do Povo federal. Sim. Deputado, só para lembrar, o Banco do Povo Paulista, em sua história, já alcançou 340 mil pessoas em 514 dos 645 municípios paulistas. Ele já tem uma capilaridade, tem uma taxa de juros baixíssima, menor do mercado talvez, mas se as pessoas não souberem trabalhar o microcrédito, ficam devendo, ficam inadimplentes e aí terão sérios problemas, não é, deputado? Isso é importante que você diga. Não basta retirar o recurso, tem que saber onde investir. Voltamos lá na história de construir a pequena empresa, de abrir o seu negócio. Quer dizer, se você vai ao banco, e eu lembro muito isso quando eu estava na roça, que alguém ia no Banco do Brasil, fazer um empréstimo lá no Banco do Brasil para a agricultura. Você se encanta com o dinheiro, coloca na sua conta, vai gastando aleatoriamente e depois você não tem como repor. Então é importante dizer, o dinheiro não é seu, o dinheiro é do banco. Você está fazendo um investimento, e investimento é para ter retorno, é para ganhar dinheiro com ele. Se você não souber como é que ganha dinheiro com dinheiro, então simplesmente você entra em mais uma dívida e fica na mesma proporcionalidade do crédito consignado, que muito embora seja um juro muito barato, você acaba sempre estando endividado. E em vez do banco ajudar, ele leva você sempre a ficar numa situação psicologicamente mais fragilizada, fragilizada. Agora, deputado, só de pensar que, segundo números do IBGE, segundo trimestre de 2015, 8 milhões e 600 mil desempregados no país, nas principais regiões metropolitanas. O que falar, então, para o empresário? Continua investindo. A gente sabe que, digamos assim, quando ele faz um investimento em imóvel, tem uma longa maturação. Leva pelo menos uns 5 anos da compra do terreno, a liberação das plantas, o projeto, a abertura da comercialização, a construção, 2, 3 anos, até alcançar a pessoa lá na outra ponta, seja imóvel comercial, seja imóvel residencial. Como que a gente vai puxar o freio de mão de uma hora para outra assim, deputado? Olha, é muito difícil. Você falou em 5, 6 anos, não é mais. Mais? O retorno líquido no Brasil de quaisquer investimentos é 10 anos, né? 10 anos. É 10 anos, líquido, né? Líquido é 10 anos. O que nós temos em 5 anos é que nós vamos tendo algum retorno para giro. Sim. Né? Quer dizer, que significa que você precisa de mais 5 para você ir pegando aquele para ir colocando em uma outra parte. É muito difícil. O empresário que pensa sempre em ganhar dinheiro, e está certo, né? Eu não sou empresário, mas tem hora que nós precisamos colocarmos na condição de empresário, é um problema muito sério. E eu acho que está faltando, na realidade, é isso aí, credibilidade. Administrar sem popularidade, acho que é possível. Sem credibilidade, não. Porque não é fácil o cara falar, eu vou pegar dinheiro. Imagine que o empresário nem seja do Brasil, ele seja de outro país. Sim. E ele fala, eu vou colocar um dinheiro no Brasil, de risco, sabendo que liquidez dessa coisa só daqui a 10 anos. E se ocorrer o risco de perder, ele não vem. Uma taxa de juros de 14,25%. Pois é, então, com essa coisa absurda, o cara não vem, ele fica lá, deixa ele congelado lá. Então é muito difícil e na situação que nós estamos. De qualquer forma, eu acho que isso vai passar. Eu quero acreditar que a partir de junho do ano que vem nós começamos a levantar voo e eu jamais vou desistir da política e do Brasil. Eu quero pedir aos empresários que vamos acreditar no Brasil. Vamos imaginar que eu sei que o retorno líquido é de 10 anos, nós sabemos disso. Mas de 5 anos nós vamos ter isso de volta para gerar e isso vai gerar emprego e vamos acreditar em nosso país. Tirando as grandes obras, Minha Casa Minha Vida ou grandes empresas que ainda estão investindo no Brasil, como fica aquele médio construtor, aquele construtor familiar que falávamos antes do início da gravação desse programa, deputado? Esse é o que está mais penalizado, porque esse é o cara que ele fazia sempre para o conhecido, né? Sim. Ele constrói para o seu filho, para o seu amigo, para o seu conhecido, né? Sim. E por recomendações, por encomendações, é o cara que faz por encomenda. Sim. É como aquela vizinha que faz o bolo por encomenda. Vou fazer aniversário ou faz o bolo por encomenda? A boleira da esquina. A boleira da esquina. E essas pessoas elas têm me procurado muito preocupadas. Eu dei um exemplo aqui da construtora que vendeu 61 unidades e 41 procuraram fazer um distrato. Sim. E quem foi fazer o distrato não perdeu o emprego. Distrato é quando a pessoa faz o acordo lá, assina um contrato para comprar e no meio do caminho muda de ideia. Ele pagou 5 meses, 6 meses, aí ele sentiu que vai perder o emprego ou que o negócio dele não vai ter condições de pagar,
ele foi até a construtora e falou, olha, eu quero desmanchar o negócio, eu quero fazer um distrato do contrato, porque eu imagino que vou perder o emprego e não vou conseguir pagar. Só de imaginar que vai perder o emprego. Só de imaginar. Isso é péssimo para a construtora, péssimo para ele. Péssimo para ele porque, no mínimo, ele vai perder 30% desse negócio. Dinheiro jogado E no os lixo. 70% ele vai receber, a Deus dará, se receber. Péssimo para a construtora porque recebe um balde de água gelada e vai parar a obra. E o que ela vai fazer com esse imóvel depois? Possivelmente a obra vai ficar parada, porque ele vai tentar repassar o imóvel, vender para outro, e isso para. Por um preço menor? Por um preço, talvez menor, não digo, mas ela vai ficar com aquela coisa ali engessada, aquele corretor vai se matar para tentar repassar aquele imóvel para outro. Enfim, é o que mais a gente vê nos domingos, finais de semana. Feirões, né? É feirões, é corretores no meio da rua, fazendo todo tipo de promoções. Malabarismo. Malabarismo. E às vezes quando você chega lá, o cara fala assim, olha, o da construtora é R$100 ou 100 mil, um modo de falar, o imóvel. Mas esse aqui é um repasse que está vendendo por 95. Né? Se você conseguir isso e é dessas formas, eu tenho uma situação da minha filha. A minha filha comprou um imóvel, agora não consegue financiar porque tem alguns entraves na construtora. Então, se ela quiser ficar agora com o imóvel, ela tem que fazer uma negociação direta e, em vez de pagar R$2.000 por mês, pagando 5 direto com a construtora. E ela não tem condições de pagar 5. Falamos do desemprego, mas como está também o estado de ânimo dos empresários em investir no negócio da construção civil, eles que são um termômetro, porque empregam muito e também acionam a cadeia da indústria que fornece para a construção civil, deputado? Olha, a maioria é um desânimo total, porque aquelas obras que já Estão contratadas? aprovaram o projeto na prefeitura, Sim. eles estão começando para não perder também o projeto aprovado, senão muda o plano diretor e você não tem como começar. Sim. Então as fundações estão começando, só que obras que iam ter aí 300 funcionários, elas vão ter 30, vão ter 20, né? Então elas vão trabalhar aí com 10% da proporcionalidade. E muitas delas vão trabalhar com alguma coisa de capital próprio, aquelas que tinham algum dinheiro. Aquelas construtoras que têm commodities, que ainda têm capital aberto, elas vão trabalhar na normalidade para ficar com estoque, estão tentando desovar aquelas que elas tinham lá parado, para ver até onde vai. Projeto Minha Casa Minha Vida, vocês estão vendo aí que estão paradas. A Caixa Econômica, quando mudou o crédito, virou um inferno, não se consegue vender. E os intermediários da construção familiar, nós estamos vendo que está muito difícil. Eu estou imaginando que até junho do ano que vem se normalizou essa situação política para se dar credibilidade. E parece que vai normalizar, nós estamos torcendo por isso. Né? Eu quero acreditar que a presidente da República, com os governos, acerta essa situação, seja lá de que forma que for, para dar credibilidade a todo mundo, para que o empresário ele possa correr o risco. E tem uma fórmula para isso, já encerrando a nossa conversa, qual seria a fórmula para alavancar o emprego novamente, dar uma injeção de estímulo, não só no empresário, mas também no trabalhador, com afinco ali, com produtividade? Eu acho que rapidamente, nos 2, 3 meses, o governo federal precisava dar um destino geral. Olha, nós precisamos ter tantos ministérios, com tanto de corte nisso, com tanto nisso, precisava ter um acerto final aí para tampar o buraco aí. Se é o CPMF que seja, é lógico que eu não Que nem concordo. tudo está perdido, né, deputado? Quem depende, por exemplo, de exportações com câmbio apreciado em mais de R$4, está nadando de braçada, né? Mas talvez isso tenha sido bom para algum setor de costureiro, está adorando isso aí, né? Que exporta alguma coisa, tudo bem. Agora, infelizmente, essa coisa não é boa para nós, para o setor da construção. Como não é bom para uma série de outras coisas. Quer dizer, você está com 4,10, 4,20 o dólar, quer dizer, a nossa moeda não está valendo mais nada. Quer dizer, a única coisa aí que talvez está valendo muito, sei lá, o Corinthians que está com 60% aí tá na frente de todo mundo. Então eu acho que nós precisamos agora ter credibilidade do governo, dizer assim, olha, vamos estabilizar a moeda, nós vamos estabilizar os juros, nós precisamos ter credibilidade de que o governo acertou as contas para que os empresários tenham credibilidade para investir e para que o Brasil volte à normalidade, para que a indústria, a construção possa investir no Brasil. Oxalá que isso tudo aconteça. Deputado, volte mais vezes. Muito obrigado por sua entrevista. Eu que agradeço pelo convite. Eu conversei com o deputado Ramalho da Construção do PSDB. Você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.